Eu acho que já Pronto. tá. Na verdade, vou fazer uma breve explanação do que é o nosso projeto, né? A gente está juntamente aí com... estamos juntamente com o Fundo Casa, né? O Fundo Casa, Casa Cidades e o pessoal da CAPA também. E junto com o coletivo Florestal Cagaita, a gente está desenvolvendo atividade sobre defesa do território com os jovens Cook, né? E aí esse projeto ele veio com o objetivo de trazer mais informações para a comunidade Cook, né? De tanto como esse é o segundo módulo, tanto o primeiro módulo que a gente trouxe discussões sobre tecnologia, a gente está trabalhando nesse segundo módulo com defesa do território. E aí a gente vem trazer mais assim uma colaboração, né? Porque a experiência de campo, de vida, de terra já é muito bem explanada aqui nas nossas discussões. Bom, meu nome é Cíntia, né? Eu faço parte do coletivo Florestal Cagaita, como os demais amigos também que estão aqui presentes. E aí a gente chegou numa fase do nosso projeto que foi fazer esse convite para os pesquisadores da região Cook, e a Roseli que indicou você para fazer parte dessa atividade. Primeiramente, é muito bom muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Acho que é muito importante a gente colocar o que é desenvolvido nas comunidades, o que é feito nas comunidades, ainda mais quando se trata de ciência, né, no momento que a gente está vivendo, a importância da ciência para o reconhecimento e do fortalecimento das comunidades. Professora Simone, né, a professora Simone é graduada em História, né, é mestre em História também, e é doutoranda em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na Unicinos. Né, e também tem um currículo maravilhoso aqui. Especialização em História e Cultura Afro, né, em Gestão Educacional pela Universidade Cândido Mendes, Pedagogia Histórica também pela UFBA, e ela pesquisa as comunidades tradicionais de fundo de pasto, né, enfatizando sua organização, articulação e sociabilidade desde 2004, né, e em 2014 também trabalhou com essa questão sobre a educação contextualizada. Né? Ela é professora de rede municipal, estadual, rede municipal estadual, né? Tem experiência em educação à distância, né? Que ela é tutora no curso de licenciatura em História. Trabalha também na questão de educação do campo, através do trabalho desenvolvido junto às escolas de famílias agrícolas aí da Bahia, especialmente na EFA, né? Já tem mais de 9 anos aí. E é muito bom ter aqui com a gente, inclusive faz parte aí também da região dos demais jovens. Eu acho que também é uma inspiração aí para trazer para a galera. Professora Simone, fique à vontade para trabalhar com o conceito que hoje a gente abriu o nosso último módulo, que é Com Pesquisa se Faz Política, e aí seu tema é um dos primeiros a abrir essa sessão, que é o Pastoreio Comunitário em Laje das Aroeiras, Trabalho, Sociabilidades e Desafio de 1970 a 2007. Pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Galera, fique atento para a gente contribuir depois com o debate. Bom, agradeço a Rose, né, pelo convite, pela lembrança, a Cíntia, pelos primeiros contatos, e dizer que é uma emoção muito grande estar aqui, porque uma das coisas duas coisas, na verdade, me inquietam muito em relação à questão do fundo de pasto, que é esse envolvimento que as novas gerações assumam essa luta e que as novas gerações também atuem junto ao movimento, às mobilizações, enfim, assumam também a participação na defesa do seu território. E a outra questão que sempre me inquietou muito é com relação a como isso chega até as escolas na questão educacional. Então, estar aqui hoje
está realizando uma dessas inquietações, é ver que já existem esses coletivos que já estão discutindo, que já estão se integrando nessa defesa, nessa luta. Então, estou muito, muito feliz mesmo em estar aqui, em contribuir. Bom, eu preparei uma apresentação e é um desafio muito grande, porque é um trabalho de 2 anos, né? Um trabalho que foi realizado entre 2012 e 2014. E aí a gente sempre fica naquela luta, o que é que a gente coloca, o que é que a gente tira. Então, eu tentei eleger algumas questões que eu considero que norteiam o trabalho. Logicamente, vão ficar faltando outras, ou vou abordar questões que em outras ocasiões vocês já discutiram, mas é assim, quem chega sempre corre o risco de, em algum momento, repetir algo, né? Mas vamos lá. Prazer enorme de ter o Luiz Carlos aqui também, nos encontramos na escola agrícola, né, Luiz, ainda praticamente um menino muito jovem, foi meu aluno, e encontrei com ele no seminário estadual, 2019, se eu não me engano, em Bonfim, e estar aqui com ele também a certeza de que essa trajetória ela deu muito certo, da escola, das comunidades, e estar aqui é também a possibilidade de fazer com que todo esse conhecimento ele possa estar circulando entre nós. Um pouquinho do que eu sei, do que vocês sabem, e a gente está trilhando esse momento. Eu vou colocar a apresentação. Bom, é possível que tenham outros que foram meus alunos aqui, né, mas como já tem um tempo, talvez a memória possa falhar, viu, gente? Eu vou buscar aqui a apresentação, vou tentar não me estender muito, é um pouco difícil, tá? No meu caso, quem foi meu aluno sabe, né, que a gente gosta de conversar, e uma oportunidade dessa, então, mais ainda. Vou tentar aqui colocar a apresentação. O Meet não é muito meu forte, porque onde eu estudo usa mais o Teams, né, que é ligado ao Hotmail, mas a gente vai tentar. Se você quiser enviar para a minha apresentação, eu posso estar abrindo para você aqui, se for melhor. Que aí você fica vendo a tela e a apresentação. Porque o Meet ele é bem mais travado mesmo em algumas questões. Vamos tentar. Apareceu para vocês a apresentação? Ainda não. Não. Bom. Fazer só mais uma tentativa, senão eu te envio para a gente não perder muito tempo. Aqui está dizendo que está compartilhando, não sei se chegou para vocês. Agora sim. Certinho. Bom, eu trouxe aqui algumas imagens, tentei conciliar essa apresentação com algumas imagens, até para facilitar também. Então, o nosso card, né, ficou muito lindo, obrigada. E aqui ao lado são algumas imagens do local onde eu estou, que é a comunidade Serra do Sobrado, onde nessa pandemia eu tenho passado mais tempo. A gente tem uma propriedade aqui, fica próximo à Lagoa do Pires, no município de Uauá. Então, eu costumo dizer que eu faço caminhadas encantadas, e eu queria compartilhar um pouco com vocês algumas dessas imagens, porque é um universo que alimenta esse meu cotidiano, digamos assim, e que também tem a ver com o universo do que eu pesquiso, que é a questão rural, a questão da produção, a convivência com o semiárido, né? Então, só algumas imagens dessas caminhadas encantadas do local onde eu estou. Muito frio por aqui, é muito alto, a gente está a cerca de 850
metros de altitude, então é um frio danado. Essa é a capa da minha dissertação. Na época, eu fiz questão de colocar também umas imagens, de modo que quem tivesse acesso ao trabalho, já pela capa, digamos que encontrasse um pouco do que é esse universo tão diverso, tão importante e fundamental para a sobrevivência de milhares de famílias, que é o universo do fundo de pasto. Então, meu trabalho, ele tem 4 capítulos, né, exceto introdução e considerações finais. Então, eu trouxe aqui um material de modo que a gente possa estar seguindo um pouco o trabalho. Eu não sei como vocês preferem, se eu vou apresentando e a gente para, ou se apresenta todo. Qual é a dinâmica que você acha que é melhor, Cíntia? Os demais também que queiram opinar? Pode ficar à vontade, Simone. Assim, eu acho que a gente também estava trabalhando na última vez na dinâmica de pode ir apresentando, quem tiver alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta na metade do caminho ali. Mas assim, fique Isso. à vontade, fica ao seu critério. Pode ver qual é a... Pronto. Fica todo mundo à vontade, porque, assim, eu acho que vai ser difícil fazer em menos de 1 hora. Eu vou tentar, tá? Mas é um pouco desafiador, né? Porque é um trabalho relativamente grande. Então, quem sentir à vontade, se sentir chamado a comentar, a perguntar, a gente vai interagindo, tá bom? Bom, no meu trabalho, nas considerações iniciais, né, na introdução, eu coloquei um tópico chamado Trajetórias Sertanejas, onde eu trago um pouco da minha trajetória, né? Essa foto é uma foto da casa do meu avô, que fica na Lagoa de João Ferreira, que é uma comunidade que fica nos limites entre Monte Santo e Uauá. Então, dentro da minha trajetória, dentro do que eu sou, dentro das minhas relações familiares, dentro desse apego a esse universo rural, dentro da construção da minha identidade, essa casa, ela é fundamental. Então, eu cito, né, no meu trabalho. Aqui ao lado, já no meu envolvimento com a Pastoral da Juventude, porque a minha trajetória, ela tem esse vínculo, né, então achei importante abordar também no meu trabalho. Essa é uma missão da Terra que foi realizada em Jacobina em 98, se eu não me engano, então um grupo de Monte Santo, alguns agricultores, jovens, né, dentro dessas andanças da Pastoral da Juventude, tem essa apresentação aí em Tiúba, onde a gente está declamando um poema, né? Eu estou aí de vermelho com a colega Sandra, que também foi monitora da Escola Agrícola. A questão da militância política, né? É quase que consequência essa atuação. Essa foto é de uma campanha da Cecília, em Tiúba, né? Cecília Petrina, que é advogada, divulgou bastante, muitos conflitos através da CPT de Bonfim, e tudo isso me levou ao universo da Escola Família Agrícola, né, com sede em Monte Santo, e a gente recebeu e recebe até então muitos alunos do município de Uauá, do município de Canudos, né, e aí eu conheci algumas comunidades em Canudos, como Bom Jardim, Alto Redondo, Rosário, né, Uauá são várias, Laje das Aroeiras, Testa Branca, né, enfim, são várias comunidades que a gente foi criando vínculo. Então essas fotos que estão aqui abaixo, aqui na escola, né, por volta de 2000, se eu não me engano, aqui quando a gente inaugurou a sede da escola. Então, só para situar um pouco, né, essa trajetória. Bom, o universo da pesquisa, né, primeiro, é importante colocar que minha pesquisa ela está vinculada à história social, né, que é vamos dizer, um dos ramos da história. A história social ela se dedica à história da gente comum, como diz o Eric Hobsbawm, que é um historiador britânico, que é um dos teóricos da história social. A história a partir de baixo, a história
do povo, digamos assim, a história daqueles que são marginalizados pela sociedade, a história daqueles que são explorados socialmente. Então, o meu universo de pesquisa, ele dialoga com essas teorias da história social. O meu recorte é entre os anos 70, 71, por conta de quando o governo federal começa a questão de investimentos mais direcionados para o Nordeste, com as políticas desenvolvimentistas regionais, e esses investimentos, essa postura do governo federal, ela vai mudar completamente a vida das pessoas que aqui estavam e mudar para pior, por conta da interferência de créditos agrícolas que financiaram uma corrida muito grande pelas terras. Então, esse é o meu recorte temporal, que vai até 2007, por conta de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado, questionando a validade dos títulos de domínios que já tinham sido emitidos em favor da comunidade, das comunidades de fundo de pasto. Fundo e fecho de pasto, tá? A gente tem o universo dos fechos de pasto, que estão mais localizados na região oeste da Bahia. O meu foco é o fundo de pasto, então eu não vou estar citando questões relacionadas aos fechos, mas é importante a gente situar, né, a existência também dos fechos. Bom, então esse é o recorte temporal. Eu utilizei fontes de entrevistas, a partir de entrevistas com moradores da comunidade, da articulação estadual, do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, da Central, da Articulação de Advogados e Trabalhadores Rurais, da CPT, entrevistei também o Jerônimo Ribeiro, né, conhecido como Coronel Jerônimo Ribeiro. Enfim, foi uma gama de fontes que foram utilizadas, e bastante também obras ligadas à discussão da ocupação do sertão, legislação agrária brasileira e baiana, trabalhos acadêmicos a respeito do fundo de pasto e publicações diversas de movimentos sociais, com destaque para materiais da CPT. Bom, meu trabalho, ele dialoga com várias categorias, né, que são preponderantes para essa melhor compreensão desse universo grandioso que é o fundo de pasto. Dentre essas, território, comunidade, trabalho, sociabilidade, cotidiano, experiência e rede. Eu não vou tratar especificamente de todas elas, eu queria destacar a questão do território, né, que o fundo de pasto, ele vai além dessa delimitação física fria, que muitas vezes ela é utilizada, né? O fundo de pasto, ele é muito mais do que esse espaço físico delimitado, ele é identidade. Então, eu trabalho com Milton Santos, mas eu também trabalho com Zila Mesquita, e eu trouxe um trecho dela, né? Território é o que é mais próximo de nós, é o que nos liga ao mundo. Tem a ver com a proximidade tal como existe no espaço concreto, mas não se fixa a ordens de grandeza para estabelecer sua dimensão ou seu perímetro. É o espaço que tem significação individual e social. O território do fundo de pasto transcende as fronteiras entre comunidades ou entre os municípios. As suas fronteiras são fronteiras abertas, sem cercas, onde os animais levam consigo seus donos, onde seus donos se encontram e se defendem mutuamente daqueles que querem barrar sua mobilidade, sua existência. Então, é um dos trechos, assim, que para mim melhor define território por conta desse sentimento, né, e dessa questão em relação à sustentabilidade, em relação à convivência com os animais, que é muito forte dentro do fundo de pasto. Então, o território é um elemento fundamental para a reprodução social dos grupos e, por isso, precisa ser preservado. Essa é uma das principais reivindicações nas últimas décadas dos diversos povos e comunidades tradicionais que compõem a sociedade brasileira, a exemplo das comunidades de fundo de pasto. Preservar os territórios significa preservar também os recursos naturais neles existentes, as identidades, os costumes, os saberes, as linhas de produção, as sociabilidades. Então, desde quando eu recebi o convite, eu me emocionei muito por conta disso, por saber que jovens estão envolvidos com esse universo diretamente
digamos assim, trocando experiências, absorvendo conhecimentos, dialogando, compartilhando também dificuldades e soluções para a garantia desse território. Então, minha admiração e parabéns pelo trabalho. Bom, dentro desse universo do fundo de pasto, tem uma definição presente num projeto de cartografia social dos povos e comunidades tradicionais, que foi feito com essas áreas de fundo de pasto da região de Juazeiro, Sobradinho, acredito que o Auá também, na época, deva ter participado, e, para mim, é uma das definições mais caras ao fundo de pasto, no sentido, assim, de importância, de grandiosidade, pela especificidade que essa definição tem. Então, eu vou trazer aqui para vocês, e mais adiante a gente vai tentar seguir mais a questão das imagens, até para chegar na comunidade, que é um dos focos, né, para a gente estar trabalhando aqui hoje. Então, o nosso jeito de viver no sertão é simples. Sabemos conviver com a caatinga, que nos fornece frutas, lenha, pasto para os animais e remédios naturais. A caça é controlada. As aguadas são usadas pelos animais. Os olhos d'água abastecem nossas cacimbas, riachos, e as águas são gostosas de beber. Temos áreas individuais e coletivas. Os animais vivem soltos e os roçados e os quintais é que são cercados. Nosso roçado tem de tudo: feijão, abóbora, milho, sorgo, arroz, melancia, mamona, leucena, frutas. Lembrando que essa é uma definição que também pertence aos povos que estão próximos do São Francisco, né? Do Rio São Francisco, que tem mais possibilidade também de produção. Nos quintais temos as verduras, legumes, temperos, frutas, remédios e flores. Criamos caprinos, ovinos, galinha caipira, temos criação de abelhas. Temos também criação de porcos, gado, bovino em menor quantidade. Temos cavalos e jegues, fazemos doce, polpas de frutas, temos mel e própolis. A relação entre as famílias é muito forte. Temos confraternizações, celebrações, festejos, festas de padroeiros, São João, reisados, encontros dominicais, forró pé de serra. Então, é uma definição que eu acho fantástica, porque é uma autodefinição, né? São os próprios praticantes que definem dessa forma o seu modo de ver o fundo de pasto. Então, lembrando que esse é um trabalho de 2014, né, ele foi concluído em 2014, então esses dados aqui, eles estão muito mais atualizados agora, saiu recentemente o relatório da UFBA, né, do convênio com a CEPROM, se eu não me engano, de identificação das áreas, tem um material fantástico no site do Geografar, bem atualizado, mas como eu estou no processo de preparação para a qualificação do doutorado, eu não tive condição de atualizar os dados, tá? Então, o fundo de pasto é uma forma secular de utilização da terra coletivamente, que tem como principal objetivo a produção agropecuária, tendo destaque a criação extensiva de caprinos. Esse trabalho do professor Ferraro, na época, ele estimava que existiam 600 áreas distribuídas em 28 municípios, totalizando aproximadamente 25 mil famílias, ocupando uma área de 1.200.000 hectares. A maioria localiza no semiárido, mas, como eu disse a vocês, é um dado que ele está precisando de atualização por conta da data do trabalho. Bom, o tópico 1.1, ele trata um pouco da questão histórica da constituição do fundo de pasto, e aqui eu trouxe apenas 2 mapas que essa ocupação do interior baiano para a criação extensiva de gado, ela vai contribuir com essa ocupação aqui, né, melhor dizendo, reocupação, porque a gente já tinha diversas tribos indígenas aqui, e que muitas delas, com certeza, foram dizimadas, né, por conta da forma como esses sesmeiros chegaram aqui, mas à medida que esse gado ele foi penetrando esse interior e foi trazendo vaqueiros, a gente tem também a presença de pessoas escravizadas nessa região, é algo que carece de mais pesquisa, mas nós temos sim, né, vários indícios. Então essas comunidades elas vão se formando, elas vão continuando essa terra, essas áreas abertas,
E é tanto que há vamos dizer assim, uma sobreposição entre as áreas que eram da Casa da Torre com as áreas que as comunidades que ainda praticam o fundo de pasto foi existindo. Muitas delas perderam suas áreas para grilagem, né? Mas a gente ainda tem essa confluência aí entre as áreas que foram ocupadas, invadidas, melhor dizendo, né, na época da Casa da Torre, e as comunidades que conseguiram resistir com as suas áreas abertas. O próximo tópico, ele se refere ao contexto agrário, né? O contexto agrário, ele vai discutir todo esse arcabouço relativo às terras, ao campo, à agricultura, a questão da medida agrária faz parte da vida do campo, né? Então, quem se dedica a viver no campo é também considerado uma vivência agrária vinculada a esse universo. Nesse contexto agrário, eu vou estar tratando um pouco de como, a partir desse período colonial, como no período imperial, a terra foi tratada, né, com destaque para a Lei de Terras, de 1850, que basicamente ela vedou o acesso às terras devolutas somente através da compra, né, e aí excluiu os ex-escravizados que foram alcançados pela a Lei Áurea, né, 1888, mas essa lei ela já preparava isso, então ela basicamente foi pensada também para excluir esse contingente todo de pessoas que dedicaram suas vidas à produção, foram exploradas, foram torturadas ao longo de mais de 3 séculos, e essa lei ela também veio para vedar o acesso dessas pessoas e uma série de outros desdobramentos. Então, esse tópico trata disso, e aí a terra vai sendo cada vez mais concentrada. Especificamente em relação às áreas comuns, tem um trecho da dissertação do Alessio Gama, é uma dissertação da UFES, o que farpa o boi, farpa o homem, é um trabalho muito interessante. Com relação às áreas comuns e à lei de terras, ele destaca que o critério abordado pela lei para a legitimação das posses foi a exploração direta, não valendo, para tanto, os simples roçados, derrubadas ou queima de matos ou campos, levantamento de ranchos e outros atos de semelhante natureza, não sendo acompanhados da cultura efetiva e morada habitual exigidas. Ou seja, esse mecanismo, que está no artigo 6º da Lei de Terras, ele já excluía diretamente os praticantes das áreas comuns, visto que são desenvolvidas nessas áreas de utilização comum atividades temporárias ou complementares, não sendo necessariamente áreas de exploração direta. Então, desde a Lei de Terras, que a gente já vem aí com mais um arcabouço jurídico que só foi afastando os praticantes de terras de uso comum de ter, de fato, os seus direitos reconhecidos. Isso sem falar de todo o arcabouço jurídico também das leis portuguesas, manuelinas, filipinas e afonsinas, né, que eram as ordenações portuguesas. Meu capítulo 2, ele faz um estudo especificamente a respeito das políticas desenvolvimentistas implantadas desde o período imperial, passando pela a fase republicana, e aí também dentro da questão do período da ditadura militar, como esse processo dessas políticas, ele causou o processo de mercantilização dessas terras sertanejas. Mercantilizar é a ação ou efeito de fazer com que seja comercializado, transformar alguma coisa em mercadoria. No caso aqui está dando o exemplo da segurança pública, mas o que serve para nós é a questão da terra. Essas terras de uso comum, que não eram terras vendáveis, que não eram terras, digamos assim, que estavam dispostas para o mercado, essas políticas, elas incentivaram a concessão de créditos, elas incentivaram uma série de questões para que essas terras estivessem disponíveis para a cobiça, né? E muitas delas foram invadidas, e aí a gente vai ter, a partir dessas políticas, um crescimento enorme do que hoje a gente chama de agronegócio. Eu não vou me estender muito nessa questão, porque eu acredito que é possível que o grupo já tenha feito essas discussões, e também tem comunidades, como Laje das Aroeiras, que já sofreram impactos diretos desse tipo de prática, né?
Então, o 2.1, ele vai pegar do Império ao golpe militar o surgimento dessas políticas regionalizantes. Inicialmente, a gente tem a política da açudagem, né, com a criação do Instituto Federal de Obras Contra-Secas, o IFOX, que depois se transformou em DENOX. E depois essas políticas, elas vão ampliando para outras ações, né? A gente vai ter aí o período JK, a construção de usinas hidrelétricas, indústria automobilística, ampliação da produção de petróleo, construção de rodovias. Então, uma série de políticas aí agregadas a essa questão da regionalização. Porém, havia, digamos assim, como diz o poema, acho que é do Drummond, né, uma pedra no meio do caminho, que nesse caso era o Nordeste, que o Nordeste na época era considerado a região problema. Isso ficou mais evidente com a organização das ligas camponesas em Pernambuco, que passaram a incomodar bastante os grandes usineiros, né, porque foi na região da parte produtora de Pernambuco, a questão dos engenhos, do beneficiamento da cana, né, zona da mata pernambucana, e esse movimento começou a incomodar muita gente, foi despertando a atenção, né, de políticos, de grandes proprietários de terras, de latifundiários, que começaram a pensar e repensar estratégias que calassem essas pessoas, né? Dentre essas, uma série de políticas e também o surgimento da Sudene, né, para o desenvolvimento do Nordeste, porque o Nordeste, na época, era considerado, entre aspas, assim, a ideia da vergonha nacional, por conta das constantes secas, dificuldades, as mortes constantes por conta dessas secas, e isso chegava, ainda que de forma não muito aberta, aos noticiários. Então, o que mais incomodava não era a nossa situação enquanto nordestino, a miséria que a gente vivia, era o impacto negativo que isso causava para os políticos. Então, foram pensadas políticas para maquiar essa questão, e nessa imagem aqui, já é no período onde a gente vai ter a grande mobilização em torno das reformas de base, aí nos anos 60, dentre elas a reforma agrária. Então, repercutiu bastante nos meios políticos, na alta sociedade, nos grandes detentores de capital, e passaram a se incomodar e, de certa forma, se preocupar, principalmente com receio que o Brasil se tornasse uma nova Cuba, né? Tivesse uma revolução nos moldes de Cuba. Então, com isso, a gente vai ter a implantação do período militar, né? Toda essa fase de mobilização ela vai ser abafada de forma muito violenta. Acredito também que a gente já tenha tido aí outros momentos, né, seja na escola, seja nos movimentos de debate sobre esse período, sobre a repressão. E essa vinda dos militares, ela também vai continuar esse intento de desenvolver o Nordeste, mas desenvolver o Nordeste para quem? Né, para beneficiar quem? E tudo isso vai impactar diretamente nas nossas comunidades de fundo de pasto. Então, a gente vai ter uma série de programas a partir dos anos 70, Plano de Integração Nacional, que pensava em enviar os nordestinos para a Amazônia, para desenvolver, para ocupar, para beneficiar as terras, e aí não deu certo, foi um caos. A gente vai ter o Proterra, concessão de crédito, financiamento de projetos, a ideia de aquisição de terras para aqueles que não tinham. Não houve, de fato, jamais, né, dentro do regime, um pensamento de redistribuir a terra no sentido de reforma agrária, mas sim de apenas fazer políticas que maquiassem essa necessidade. Então, a gente vai ter também, nesse período dos anos 70, uma forte atuação da Igreja Católica junto às comunidades rurais, influenciada pela questão da teologia da libertação, no sentido de uma interpretação da Bíblia comprometida com a realidade social, no sentido de que a Igreja se posiciona ao lado dos pobres e passa a lutar com estes por melhores dias, por uma vida melhor. Então, muitos movimentos começaram a surgir a partir também da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, e junto a isso continuam essas políticas, né, como o Polo Nordeste, que promete uma série de atuações e de melhorias, como crédito rural, assistência técnica, mecanização agrícola, a questão dos açudes, que ainda continua também muito forte, estradas, eletrificação.
Só que, infelizmente, mais uma vez, essas políticas, embora o discurso fosse direcionado para melhorar a vida das pessoas, acabou, claro, direcionando para aqueles que já tinham acesso a diversos benefícios, né, junto ao governo, que eram os proprietários de grandes áreas. Não contentes em já terem grandes áreas, buscaram ampliar mais ainda, e aí é onde a gente vai ter um processo grandioso de grilagem. Por fim, a gente vai ter o projeto sertanejo, que atuou mais diretamente aqui nessa região, também com um forte apelo na concessão de créditos, quanto mais terra, mais crédito. E, consequência disso, claro, as pessoas buscavam mais terra, custasse o que custasse, e daí muitas comunidades perderam suas terras de uso comum, perderam suas áreas de fundo de pasto, nesse período, por conta desse processo de grilagem, que também era acompanhado, além da burla de documentos, com auxílio de agentes de cartório, né, era também muito forte o uso da violência, pistolagem, ameaça, mortes, né? Então, a gente tem um processo muito forte nesse sentido, e aí onde também, para se contrapor a isso, as comunidades iniciam, né, anos 70, anos 80, um processo de organização para garantir que essas terras não fossem cercadas, não fossem para as mãos desses grileiros. Então, aqui tem um depoimento do Adelso, né, lá de uma comunidade de Canudos, que agora me falha se é Rosário, Alto Redondo, já tem uns dias que eu não vou lá, então me perdoem a falha, mas Adelso é uma pessoa que participou também da Escola Família Agrícola, que atuou também com a gente, né, e nos apoiou na época, né, em relação à ida de alunos da região de Canudos para a escola. Então, no depoimento de Adelso, com o projeto sertanejo, a grilagem da terra foi oficializada literalmente. Você tinha um investimento do governo na região, e esse investimento gerou corrida às terras, e essa corrida fez com que muita gente comprasse uma pequena quantidade e cercasse uma quantidade maior, e depois iam ao cartório regularizar a terra grilada do fundo de pasto, através da correção e retificação da quantidade de terra. Então, a gente vai ter essa atuação fortíssima aqui na região de agentes cartoriais corruptos. A comunidade que eu pesquiso agora no doutorado é a comunidade Monte Alegre, que fica, atualmente pertence à Andorinha, né, pela nova configuração do IBGE, e é uma comunidade que foi intensamente invadida, digamos assim, com a conivência de agentes cartoriais que aceitaram o processo de retificação de uma área que era 300 tarefas e passou a ser considerada com 1.300 hectares, sufocando toda a área de terra de uso comum da comunidade. Então, é um processo que se arrasta desde os anos 80, né, que é a minha pesquisa atual do doutorado. Então, com certeza, isso se reproduz em várias outras comunidades, possivelmente até de alguém de vocês que estão aqui com a gente. Então, dentro desses projetos, no âmbito de um projeto chamado Projeto Nordeste, vinculado ao Polo Nordeste, vai surgir o projeto Fundo de Pasto, que eu creio que é o primeiro momento que o Fundo de Pasto, ele, de certa forma, tem um contato direto com o Estado, no sentido institucional, pela titulação dessas áreas, e essa titulação ela era coordenada pelo Interba e teve como um agente destacado Francisco de Assis Borges Ribeiro, né, filho do então conhecido como Coronel Jerônimo Ribeiro, aqui de Uauá, e até tem alguns ex-funcionários do Interba que se referiam a esse projeto como projeto de Assis, diante de um certo empenho da parte dele por essa realidade encontrada pelo Interba nessa região dessas áreas de uso comum, a necessidade de buscar algum amparo para isso, né? Claro que quem vai em busca desse amparo são as comunidades, através de suas mobilizações, através de constantes pressões, né, na Assembleia, e movimentos, e idas para Salvador, e ampliação de redes com outros movimentos sociais, né? Aqui é um material que foi produzido em 87, ainda, né, de comunidades, onde essas comunidades que utilizavam o nome Fundo de Fecho de Pasto estavam, outras que não utilizavam como fundo de pasto foram se aglutinando nessa nomenclatura para, digamos assim, fortalecer essa modalidade de uso da terra.
E aí, a gente chega no tópico 3, que eu nomeei de pós-ditadura Aparecida PGE em 2007, mobilizações, reconhecimentos, retrocessos, onde a gente vai ter, a partir desse projeto Nordeste de 85, a continuidade dessa busca por esse reconhecimento, por essa regularização fundiária, a questão do surgimento da central de Fundo de Festa de Paz Senhor do Bonfim, né, e mais recentemente da articulação, aí no início dos anos 2000, a articulação estadual das áreas de Fundo de Festa de Paz da Bahia, né, que são entidades que foram também, digamos assim, contribuindo com o surgimento de outras centrais regionais, como tem aqui a Central Cook, a gente vai ter a central vinculada ao Oeste, mas vinculada ao Fecho de Passo, vai ter ali a Oliveira dos Brejinhos. Então, a gente tem hoje uma regionalização bastante interessante com relação às lutas, às mobilizações aí do Fundo de Pasto. Na Constituição de 89, a gente vai ter um marco regulatório que depois vai ser questionado pela PGE em 2007, e a gente vai se deparar com uma lentidão enorme do Estado, né, que tinha uma série de objetivos para titular 300 áreas num determinado período, isso não aconteceu, mas o fato é que existe uma menção na Constituição Estadual a respeito do Fundo de Pasto, que eu creio que já é sabido por parte de vocês, né, que se o Estado considerar conveniente, poderá conceder o direito real de concessão de uso, travado cláusula de inalienabilidade à associação legitimamente constituída, é nesse contexto que a gente vai ter o surgimento das associações agropastoris, né, para dar conta de representar juridicamente as comunidades, integrada por todos os seus reais ocupantes, especialmente nas áreas denominadas de fundos de pastos ou fechos nas ilhas propriedade do Estado, se referindo aqui à questão das terras devolutas. Então, em 2006, dentro dessa caminhada, dentro dessa mobilização, dessa articulação, desse fortalecimento das estratégias de luta, a gente vai ter o reconhecimento do Fundo de Paz como comunidade tradicional, que aí a gente já tinha os indígenas, a gente já tinha as comunidades quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, comunidades de pescadores artesanais, a gente vai ter uma série de, os faxinais no Paraná, que também utilizam a terra de forma comum, a gente vai ter, digamos, um fortalecimento muito grande para o Fundo de Fecho de Pasto, a partir desse reconhecimento, porque a gente passa a integrar Conselho Nacional de Políticas para Comunidades Tradicionais, a gente passa a fazer parte de um outro arcabouço jurídico, né, da Convenção Internacional do Trabalho, a Convenção 69, se eu não me engano, a Organização Internacional do Trabalho. Então, isso, a gente ganha um fôlego muito interessante de alcance, né, de estudos também, a gente vai ter um crescimento muito importante nesse reconhecimento enquanto comunidade tradicional. Oi. Ah, perdão, achei que era alguma questão. Se você tiver alguma questão, pode falar, Mari. Você levantou a mão. Temos alguma questão ou a gente segue? Fiquem à vontade. Eu acho que foi involuntário, professora. Pode continuar. Pronto. Então, nesse capítulo 3, eu vou estar traçando esse, digamos assim, essa articulação em torno dessa tradição, né, que é desse surgimento das centrais e também esse reconhecimento que foi um fortalecimento muito importante nas lutas das comunidades. Então, esse aqui é um trabalho 2010, né, tem o INCRA, que contribuiu com a elaboração, os dados do INCRA, a Fundação Palmares, da CPT, do Conselho Indigenista Missionário, e o projeto Geografar vai elaborar, né, um mapa das comunidades tradicionais identificadas por município em 2010, e aí a gente já está, né, áreas de fundo e fecho de pasto, incluso nesse mapa. Então, a gente já passa a pertencer a uma outra categoria, o que é bastante importante para acesso a outras políticas e outros espaços de discussão.
Já que eu falei no Geografar, né, um projeto fundamental para também esse fortalecimento das lutas do fundo de pasto, elaborando dados aí com a coordenação da professora Guilmar Germani, presença muito importante do Denilson Alcântara, que é de Canudos, né, e que vai estar produzindo sistematicamente relatórios, mapas, tabelas, tem um acervo bibliográfico fantástico, né? A gente tem aí 17 dissertações, 5 teses, 6 trabalhos de conclusão de curso, isso só o que eu já tenho arquivado, né? Fora outros artigos, apresentações sobre fundo de pasto, então, o projeto Geografar tem uma contribuição fantástica nesse universo. A questão do parecer da PGE, né, que eu já tinha comentado um pouco no universo da pesquisa, a Procuradoria-Geral do Estado, ela vai questionar o fato desse título ser emitido, um título de domínio, passando a propriedade dessa terra para a comunidade, ela vai estar questionando isso, porque entende que seria como direito real de uso e não como propriedade titulada, isso depois de quase 20 anos da Constituição ter sido promulgada. Então, isso causou um processo intenso de insegurança e que se repercute até hoje, né? Essa é uma reportagem do site Repórter Brasil, de 2009, e tem um trecho que eu selecionei, né, dos quase 500 fundos de pasto reconhecidos hoje, só cerca de 110 estão regularizados, isso em 2009, né? Desde 2007, nenhum título de terra foi entregue às comunidades por conta desse parecer que deve ocorrer pela concessão de uso das terras. Fruto de tudo isso, pessoal, é o que a gente está se deparando aí nas comunidades, que com certeza vocês têm debatido, se não todos, mas alguns que estão aqui, com certeza, toda essa questão em relação ao governo do Estado, que somente em 2013 vai elaborar, vai de fato definir essa lei de como seria essa concessão de direito real de uso, que somente recentemente, salvo engano, agora eu me perdi um pouco nas datas, mas é recente, salvo engano, 17, 18, talvez o Luiz tenha mais isso com propriedade, é que vai estar elaborando o modelo desse contrato para 99 anos, tinha a questão do marco temporal, né, até 31 de dezembro de 2018, se eu não me engano, para essa busca desse autorreconhecimento. Então, assim, a gente tem uma série de embates aí com o governo do Estado, algo que nos entristece, nos preocupa muito, e diante do que nós estamos enfrentando no contexto nacional, com o Bolsonaro e o bolsonarismo, porque Bolsonaro é quem está hoje, mas essa questão gravíssima da extrema-direita, que hoje se denomina bolsonarismo, infelizmente ela é uma célula grandiosa, né, ela não vai impactar, digamos, as próximas eleições, eu acredito que não, acredito que o fora Bolsonaro ele vai acontecer sim, se não por impeachment nas eleições, mas a gente tem uma preocupação muito grande com esse crescimento de extrema-direita, isso vai continuar existindo, a gente vai ter que lidar, né, porque a extrema-direita, ela sempre existiu, mas ela era mais camuflada, e agora ela ganhou, digamos assim, um fortalecimento muito grande, e muita gente, digamos, que não demonstrava tanto, hoje perdeu a vergonha, né, de defender práticas tão desumanas. E a gente vê aqui na Bahia, a gente tem um governo, né, que a gente chama, né, do Partido dos Trabalhadores, um governo que a gente depositou muita esperança, um governo que a gente atuou em prol da sua eleição, e a gente vê o quanto de dificuldade tem sido para as comunidades de fundo fecho de pasto essa relação com o governo do Estado. Né? Então, esse parecer da PGL é só mais um desse capítulo aí de toda essa relação, e que a gente precisa estar muito atento, porque são os corredores de vento, né, a questão da energia eólica, que muito desse corredor de vento passa em várias áreas de fundo de pasto, a gente está vendo conflitos aí gravíssimos. Recentemente, a gente viu um pedido aqui de exploração na região de Canudos, que foi suspenso temporariamente, mas a gente não sabe até quando. A gente vai ter toda uma pressão em relação
Há a questão de uso dessas terras para mineração, que a gente vai falar daqui a pouco de alguns problemas que impactam as comunidades como um todo. Então, são desafios enormes, né? Na época da pesquisa, eu elenquei a questão da grilagem, a questão de construção de barragem, energia eólica e mineração. Hoje, eu acrescentaria essa questão dos marcos legais, né, no Estado, principalmente, que tem sido uma sequência de dificuldades e que a gente precisa estar muito atento e muito bem articulado. Então, a presença de vocês aqui, como uma semente que possa estar levando isso, que possa estar incentivando os jovens das suas comunidades e de outras comunidades, né? Um que fala, ele sempre pode ajudar mais algum a compreender. Então, se aqui a gente tem 8, tem 10, tem 12, a gente tem sementes, né, que possam estar multiplicando para outros, para suas comunidades, né, e que possam estar levando essas questões, essas inquietações, para que a gente compreenda esse contexto grandioso de interesse nessas terras que a gente está envolvido. Não existe terra sem valor. Toda terra tem valor, toda terra é objeto de cobiça. A gente tem aí, digamos assim, um desenvolvimento muito grande em relação aos poços artesianos. Hoje já está chegando máquinas com um valor mais acessível para perfurar até 300 metros, para buscar água aí no subsolo, nos mananciais. Então, se muitas vezes a gente achava que as terras não tinham grande cobiça por conta da seca, vamos tirar isso da nossa mentalidade, porque estão melhorando essas técnicas de captação de água, e o interesse, a cobiça, a invasão, a mercantilização, ela vai chegar em todos os lugares. Bom, e aqui, carinhosamente, né, com muito afeto, muito respeito e admiração, a gente chega no tópico do trabalho, que se referiu especificamente à comunidade de Fundo de Pasto Laje das Aroeiras. Eu creio que muitos de vocês, possivelmente já trilharam o caminho das pesquisas acadêmicas, né? Ou vão trilhar, ou estão trilhando, ou almejam isso. Então, é importantíssimo que a gente leve a nossa vivência, que a gente leve as nossas demandas também para a academia, que a gente faça. Quanto mais pessoas souberem do que a gente enfrenta, do que a gente representa e das nossas, digamos assim, reivindicações, mais a gente pode conseguir apoio adiante. Então, onde estiverem, falem sobre fundo de pasto, divulguem fundo de pasto. Quando perguntarem de onde você é, eu sou da comunidade Fundo de Pasto, Laje das Aroeiras. Eu sou da comunidade de Fundo de Pasto, Bom Jardim. Enfim, levem essa identidade onde vocês estiverem, escrevam nos seus endereços, demarquem cada vez mais o nome Fundo de Pasto, para que cada vez mais pessoas busquem, se interessem e queiram saber, fundo de pasto, como assim? Né? Então, é importantíssimo isso em relação à identidade, em relação da garantia de outros apoios. Então, aqui tem fotos de algumas pessoas da comunidade, né? Por algumas pessoas que contribuíram diretamente, né? Dona Edith, Dona Alice, seu Valdemar, Valdivino, aqui eu coloquei a foto da Rose com o seu Valdemar, né? Que é o avô, por conta desse contato e de uma amizade que já vem de longa data, né? Eu fui professora de Rosivaldo, que é irmão de Rose, né? Então, só para ilustrar algumas pessoas importantíssimas, fundamentais para a minha pesquisa e para a comunidade também. Claro que tem outras, tem a Leda, tem o Carlinhos, enfim, é um arcabouço enorme que Laje das Aroeiras tem. Então, eu trouxe essas pessoas aqui para representar um pouco esse universo tão grandioso que é Laje das Aroeiras. Gente, nós vamos entrar nessa parte específica da comunidade. Eu vou estar trazendo um pouco os tópicos da pesquisa, o que é que eu abordei, tentei não me estender muito, né, aqui nos slides. Eu acredito que a gente poderia estar fechando, e quando a gente abrir, já abre para finalizar, tá bom? Ou, se alguém já quiser abordar algo do que eu estava tratando,
a gente pode dar uma parada. Tem alguma questão, algum comentário que alguém queira fazer agora? Podemos seguir, então? Pronto, vou Acho seguindo. que sim, Simone. Eu tenho comentários, mas é só no contexto geral. Vou esperar você terminar. Pronto, tá ótimo, então. Então, sigamos. Estou aqui tentando bater a minha meta de 1 hora, né, para ver se a gente abre para o debate e também não fica tão cansativo. Bom, então, dentro da comunidade de Laje das Aroeiras, eu trabalhei 3 tópicos, né? Uma história de desafios, o outro tópico, no Cabo da Minha Enxada, Não Conheço Coroné, que é uma música, aquela... No cabo da minha enxada, não conheço coroné, lelé, meu amor, lelé. Eu agora, salvo engano, acho que é de Raimundo Monte Santo. E, para o tópico, a luta que tece a rede, parcerias e articulações. Então, eu, junto com o meu orientador, na época, né, professor Clóvis, a gente pensou nesses 3 tópicos. Então, dentro dessa história de desafios, a gente vai estar abordando essa chegada da família de seu João, né, que é o pai de seu Valdemar, João Cardoso da Silva e Maria Rodrigues, os pais de seu Valdemar, que vão chegar aí em 1947, com uma família numerosa, né, 10 filhos, tem outras especificidades, tem a história de como eles chegaram e tal, mas, enfim, o trabalho ele está disponível na rede, né, quem tiver interesse de ler por completo, só colocar dissertação Laje das Aroeiras ou dissertação Simone Conceição Soares Dias, que ela vai estar disponível. Bom, então tem alguns contextos nessa questão dos desafios enfrentados pela comunidade, e aí a gente volta mais uma vez a essa questão cartorial, a essa questão judiciária, né, que no momento em que o cartório se instala em Uauá, entre 48 e 50, a gente vai ter aí vários pedidos de titulação de áreas individuais por fazendeiros da região, desconhecendo as áreas de fundo de pasto, né, isso foi coletado durante a pesquisa, e aí, com certeza, impactou em outras comunidades que perderam suas áreas. Então, o seu João havia comprado essas terras da família Cordeiro, essa família Cordeiro é de Monte Santo, é uma família tradicionalmente vinculada ao judiciário, foram oficiais de cartório, vários deles, né, conheço, inclusive, eles. Então, eles eram proprietários do cartório, e pelo que a gente tem aí da pesquisa realizada, há uma apropriação de terras para incorporação de patrimônio, porque se diziam donos de uma área enorme que ligava os municípios de Monte Santo ao Uauá. Uma parte grandiosa dessa família é ali da região do Acaru, as famílias tradicionais do Acaru, que é uma das mais antigas em termos de ocupação lá de Monte Santo. Então, na época, segundo uma entrevista com o seu Valdemar, a medida hectare, ela não era muito comum na região, hectare no sentido de 10 mil metros quadrados, né? Que as pessoas utilizavam mais a nomenclatura de tarefas, era muito mais conhecido tarefas. Até hoje, a gente muito mais conhece a nomenclatura tarefa, a medida tarefa, do que hectares, né? Então, que quando o seu João comprou, a expectativa é que cada hectare representasse 50 tarefas. Bom, você está fazendo uma compra de alguém que é ligado a um cartório, né, dentro de uma instituição, logicamente, bom, não é tão difícil assim de acreditar, até porque na época não existiam muitos mecanismos de pesquisa, de como confrontar essa informação, né? Então, o seu João acreditava ser proprietário de uma área maior do que realmente era, e aí ele foi colocando esses filhos para, digamos assim, ocuparem um pouco dessa terra, né, dividindo e tal. Então, houve a questão de que a família Cordeiro enviaria o Cícero Cordeiro, que atuava no exército, e que ameaçou derrubar a casa de um dos filhos de seu João, e aí seu João vai se preparar, vai esperar essa chegada, né, desse Cícero, com essa ameaça, que não se concretizou no sentido da vinda dele, da derrubada da casa, mas
houve essa ameaça, a comunidade passa por essa ameaça. Então, um primeiro conflito que a comunidade vai viver é com a família Cordeiro. Mas recente, digamos assim, por volta dos anos 80, 90, vai ter já um vínculo com a questão do projeto sertanejo, né, nos anos 80, e com a família Moraes, que tinha na comunidade Lagoa do Pires, que é vizinha da comunidade Laje das Aroeiras, né, que essa família disse que comprou da família de Herculano Cordeiro cerca de 40 hectares nos arredores da comunidade Laje das Aroeiras, e inicia trabalhos para cercar 100 hectares. Infelizmente, é uma prática que se repete em muitas e muitas histórias de comunidade de fundo de pasto. As pessoas adquirem uma determinada área vizinha de uma terra de uso comum que não tem cerca, e ela vai variantar, ela vai fazer a pressão por uma área muito maior. Então, a família de seu Bellarmino dizia que tinha um documento da compra feita aos cordeiros, e a gente acreditava, e tinha pessoas que diziam que eles tinham e que já tinham visto. Aí o jeito que a gente pensou para garantir a terra foi se reunir, juntar o dinheiro, procurar o filho do finado para comprar 100 hectares. Uns não queriam comprar e sim defender a terra, mas o povo teve medo, aí a gente combinou e comprou a parte, um depoimento de Valdivino, que possivelmente foi uma terra que foi comprada que a própria comunidade já era dona, já vinha ocupando. Mas essas histórias, elas só provam do quanto esse arcabouço jurídico, ele sempre atuou em desfavor das comunidades, né? Então, a história da comunidade, ela passa a ter uma mudança bastante significativa com a chegada do trabalho pastoral de 3 feiras canadenses na paróquia de Uauá, né, através do trabalho das SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, que são aí vinculadas à Igreja Católica. Então, a comunidade, ela vai estar envolvida na questão de debates para elaborar propostas para a Constituição Federal, promulgada em 98, né, na época foi aberto para que as pessoas enviassem propostas, e a comunidade Laje das Aroeiras vai participar desse debate. Tem alguns depoimentos, pessoal, assim, que eu selecionei, e que eu gostaria de trazer aqui para a gente, digamos assim, compreender diversas estratégias que a comunidade precisou utilizar ao longo da sua história para continuar existindo, né? Essa resistência para a existência. Então, tem um depoimento aqui do seu Valdemar, né? Dia 16 de fevereiro de 2014. Ele me disse o seguinte: nesse tempo, tinha um programa na emissora rural de Petrolina, o radialista era Fernando de Oliveira. Era mais voltado para a questão social, para o povo, para as comunidades, participar pessoalmente ou através de carta. Aí eu pensei, não tenho dinheiro para ir, vou escrever uma carta. Aí corri atrás do endereço, fiz a carta aqui de noite e mandei. O programa se chamava Grito da Caatinga. Botei no correio na segunda, e não é que quando foi no sábado a carta saiu no ar? Na carta eu botei toda a situação daqui, das pessoas analfabetas, e na época a gente tinha 35 crianças sem escola. Aí depois disso, quem nem recebia minhas cartas, queria saber quem eu era. Todo mundo estava procurando saber quem eu era. Uns para apoiar, outros para criticar. Uma vez veio uma professora me criticar e me perguntou: você é formado? Eu acho essa resposta fantástica. Você é formado? Aí eu respondi: sou. Ele disse: formado para quê? Eu disse: para ser gente. Mas tudo isso valeu a pena. A partir dessa denúncia, a comunidade tomou mais coragem, e eu sei que não foi muito longe, chegaram para construir a escola, e depois veio 2 professores, um por turno. Então, esse é um depoimento de seu Valdemar, uma das lideranças aí da comunidade. Um outro, aí vai ter toda uma luta pela questão da água, são muitas coisas, gente. Uma comunidade, vocês que são das comunidades, vocês sabem muito bem que são muitas lutas travadas para garantir essa existência, né? Então, aí vai ter a chegada do IRPA em 94, toda essa questão da convivência com essas adversidades climáticas, que vai se tornar mais consistente, né? Outras práticas, a questão do beneficiamento de frutas, a questão do surgimento da associação local. Então, é uma história fantástica. A gente está caminhando já para os finalmente, tá, gente? Para
para a gente encerrar e abrir para o debate. O segundo tópico, no Cabo da Minha Enxada, não conheço Coroné, cotidiano, relações, trabalho e solidariedade. Então, na época, a comunidade tinha aproximadamente 50 famílias com 220 moradores. Tem um trabalho anterior ao meu, que é o trabalho da professora Elisa Camarote, é um trabalho também muito interessante sobre Laje das Aroeiras, que me ajudou bastante no meu percurso também, um trabalho, salvo engano, de antropologia. Então, foi bastante importante, né, para mim também. Então, quem tiver interesse em se aprofundar mais sobre Laje das Aroeiras, tem também o trabalho da professora Elisa Camarote, tem o trabalho da Rose, recentemente, sobre a questão da identidade da juventude, né, vinculado ao Fundo de Pasto. Então, os moradores com atividades pastoril de animais, extrativismo, da questão dos frutos, como umbu, maracujá. Além do trabalho, tem as sociabilidades, como o mutirão, né, na época já não tão frequente, mas vez ou outra realizado. E aqui um depoimento de Dona Edith, ela me deu esse depoimento também em fevereiro de 2014, sobre a importância desse trabalho de beneficiamento de frutas, né? Como isso impactou muito positivamente na vida das mulheres de Laje das Aroeiras. Então, eu vou fazer a leitura desse depoimento, porque não faz sentido a gente vir aqui falar de um trabalho sobre uma comunidade se a gente não ouve, digamos assim, a voz, no sentido, assim, da expressão das pessoas dessa comunidade, né? Então, Dona Edith me disse assim, a gente ficava só dentro de casa, cuidando da casa, não sabia o valor do produto. O imbu aqui, a gente só ia lá, pegava um bocadinho, fazia uma embusada, nem o vinho de imbu nunca fizemos. E aí pronto, se perdia, ninguém tinha experiência nenhuma. Depois começou a aparecer umas pessoas e passou a andar com a gente ensinando o valor do imbu. No começo era só prática, era para aprender mesmo. Eu e a Analice, onde jogava nós ia. O meu marido, mas o dela não era machista, mas os das outras não gostavam não, porque tinha que viajar para outros lugares. Aí só ia eu mais ela, porque os das outras não gostavam não. Nós aprendemos e pegamos a trabalhar, andando dando curso às pessoas. Eu sei que nós andamos, e hoje já são 18 minifábricas no município. Isso tudo foi começado no foco de nós duas. Isso começou a ter mais de 10 anos. A daqui foi fundada em 2005. E hoje já tem várias participando. Eu sei que com isso a gente conhece muita gente e muita gente nos conhece. Então, isso é só mais um depoimento, né, da comunidade e de como esse trabalho, de como essa organização, ela impactou e certamente impacta na vida de várias pessoas. Atualmente, né, com certeza já são outras questões que permeiam aí a comunidade, outros eventos, outros momentos, porque de 7 anos muita coisa muda, né, foi 2014, mas, assim, é uma comunidade fantástica. Por fim, a luta que tece a rede, parcerias e articulações, né, porque ninguém chegou onde chegou sozinho, né? Toda conquista, toda caminhada, ela é uma caminhada coletiva. Então, se hoje nós estamos aqui e agradecemos a pessoas como seu Valdemar, Dona Analice, Dona Edith, a essas freiras que vieram, e tantos outros, em tantas outras comunidades, sempre tem outras referências, então que a gente saiba disso. Toda luta e toda ação, ela é sempre coletiva. Eu não cheguei até Laje das Aroeiras se não fosse os coletivos anteriores que me proporcionaram estudar, que me proporcionaram abrir, digamos assim, as portas da academia, com muita luta, porque a gente que é do interior, a gente trilhar o caminho acadêmico, eles já foi mais difícil, mas hoje também não está fácil, principalmente com esse desgoverno que a gente tem aí. Então, tudo o que a gente faz é sempre conquista e repercussão coletiva, que a gente sempre tenha isso em mente. Então, a comunidade tem uma rede de parcerias e articulações que está na sua gênese do trabalho, né, da SEBS e da CPT,
E aí foram chegando outras entidades, e aí vai ter uma articulação com a Central do Senhor do Bonfim, com a articulação estadual, com a TR, com a CPT da Diocese de Juazeiro, né, com o IRPA, e muitas outras entidades que vão surgindo aí ao longo da caminhada, e no segmento mais específico da produção e da comercialização, a principal parceira na época, a Coopercook, né, acredito que continua sendo, e através da Coopercook uma série de parcerias, até possibilitando a produção aí para escoamento internacional, como vocês têm em outras comunidades de Canudos e Curaçá. Considerações finais. Então, é possível afirmar que a garantia da posse da terra é um dos grandes impasses para que haja continuidade do fundo de pasto, sobretudo após o parecer da PGE. Na época, né, tinha tornado nulo, depois foi revisto, as comunidades que já eram tituladas, elas se mantiveram, mas não emitiram mais, e deixou as comunidades à mercê dos ditames do CAP, que se materializa através das diversas formas de grilagem, da pressão das mineradoras, dos projetos governamentais, como a construção de barragem, produção de energia eólica, a chamada energia limpa, que tem causado problemas a tantas comunidades. Então, acredite-se que para o fundo de pasto de Laje das Aroeiras e de outras centenas de comunidades pasteiras, esse termo pasteiras é um termo da professora Dione Vinhas Cotrim, que tem um trabalho muito interessante, eu acho que é um dos trabalhos acadêmicos pioneiros, se não o pioneiro, né, uma dissertação da área de economia, ela se refere às comunidades de fundo de pasto como comunidades pasteiras. Então, para que essas comunidades continuem a existir para as suas gerações, é imprescindível uma articulação cada vez maior entre as comunidades praticantes e políticas públicas ambientais, hídricas, educacionais, sociais e culturais que garantam que as famílias sertanejas vivam dignamente na terra onde nasceram e sonham em ver seus descendentes crescerem e se multiplicarem enquanto trabalhadores rurais respeitados, com seu jeito de utilizar a terra comunitariamente plenamente reconhecido e valorizado. Bom, eu não posso falar de Laje das Aroeiras e a Laje das Aroeiras, lembrar e pensar em Laje das Aroeiras, sem fazer referência ao SEMAR, né, a liderança da comunidade fantástica, que me acolheu sempre, que também participou da escola, que era um entusiasta da coletividade, né, que infelizmente nos deixou, salvo engano, há 5, 6 anos atrás, no mês de setembro, né. Então, se existimos e resistimos, é porque outros existiram e resistem antes de nós. Então, o seu Valdemar, uma pessoa fantástica, estou devendo uma visita, inclusive, ao seu Valdemar, né. Então, é um amigo muito querido, e foi uma das pessoas que me recebeu e que contribuiu muito com esse trabalho. Então, eu quero aqui relembrar a presença de SEMAR entre nós, pelo carinho, pela receptividade, pelo comprometimento e pela semente que ele é para todos que o conhecerem. Então, eu encerro aqui a apresentação. A gente... Deixa eu ver se eu consigo aqui retornar. Já retornou. Bom, acho que eu cheguei, eu já estou me vendo. Espero que vocês também. Nossa, Simone, Cá estamos. particularmente, né, é muito... Acho que é muito gratificante e emocionante também ver como a história, né, dessa comunidade ela foi muito bem escrita e está sendo muito bem repassada, né? Eu acho que a importância, quando a gente fala sobre a questão da pesquisa e de colocar no papel mesmo a história do seu povo e registrar isso, não tem preço, assim. Eu acho incrível, inclusive eu tenho... eu comento com algumas pessoas, eu falei, olha, eu acho que a gente tem que ler as histórias de quem vem da própria terra, sabe? Assim, é diferente, para mim é uma concepção diferente, porque você traz o que você viveu, você conhece as pessoas diariamente, você sabe a história do início ao fim, né? Você não chegou
aí na comunidade só para pesquisar, você vive dessa comunidade. Você está aí dentro dessa comunidade, eu acho sensacional, assim, a forma como é abordada, a forma como coloca esses personagens importantíssimos na criação e no fortalecimento dessa comunidade hoje. E aí eu não tenho nem perguntas, porque para mim assim, foram coisas incríveis. Eu tenho mais, assim, são considerações, porque bate num ponto desesperador, que é a gente ver atualmente, igual você citou em alguns momentos, atualmente a gente está entrando num retrocesso. Quando você trouxe ali os relatos da década de 70, né, como a gente vê o papel do que era a terra, a regularização fundiária entrou para ser discutida dentro do governo, ela foi um problema, entre aspas, né, a ditadura militar viu o movimento do campo, a ditadura militar, ela chegou um momento que ela esbarrou ali e falou, daqui ninguém passa, né? Ela sucumbiu os sonhos de quem vivia da terra, de quem vivia da sua terra e buscava pelo seu direito. E como ela também ceifou muitos sonhos. Né? E aí hoje a gente está vendo isso acontecer, não com uma ditadura tão esclarecida, entre aspas, acho que não seria nem tão esclarecida, porque acho que está claro para a gente que não é desse governo. Mas, assim, ela não está, ainda não foi, acho que é isso, ela ainda não foi, de fato, considerada perante o Estado enquanto ditadura, mas a gente está vivendo a ditadura. Ainda não foi dado o nome, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, como a gente está voltando a um passado tenebroso, a gente ainda está tendo que viver em grandes momentos na luta pela resistência, porque qualquer, entre aspas, né, qualquer vacilo, qualquer saída ali, você já perde para o Estado que está sendo legislado e sendo dirigido por um governo que quer dessas comunidades sugar o que tem dentro de cada comunidade dessa de uma forma totalmente ineficaz, né? Porque a gente vê a riqueza que tem na comunidade, vê a riqueza do povo, vê a riqueza da história, e a gente tem que viver todos os dias lutando para a permanência e a resistência desse povo. E aí é muito bom quando você traz para nós, porque eu não tenho conhecimento da região, eu sou baiana, sou da região oeste, mas com essa atividade eu estou conhecendo quase a Bahia toda, só pelas histórias. Então, assim, é muito interessante como a gente consegue identificar, né? Como, até mesmo pelo processo que a Bahia toda passou, historicamente, o papel que a Bahia tem dentro dessa construção. E aí, assim, muito obrigada mesmo, sabe? Eu só agradecer e eu queria saber dos demais aí, podem ficar à vontade, porque eu sempre sou adiantada. Porque muito... Cara, foi muito interessante. Eu fui lá numa pesquisa de uma amiga que fez com o pessoal de Fecho, né, aqui em Correntina, e aí a entrevista que eles deram, a sinceridade que é de relatar a história, e assim, tinha pessoas com 90, sabe, 80, 90 anos, sabia tudinho, e isso é lindo, porque infelizmente o tempo passa e a gente não consegue passar isso para os demais. Eu acho que a pesquisa, acho que o registro traz isso e está isso. A pesquisa é um livro de história sobre o seu povo e ele é essencial. Tá? Muito obrigada, Simone. Eu também agradeço, né? Antes da gente continuar o debate, eu só quero registrar que eu conheço Correntina, já estive diversas vezes na Escola Família Agrícola de Correntina, nas margens do Rio Arrojado, nas 7 ilhas. Então, quando eu vi o DDD 77, já era até para ter perguntado de onde você é, porque eu tenho família aí na região oeste. Meu esposo é de Palmas de Monte Alto, né, ali vizinho a Guanambi. E, assim, regularmente a gente visita a região e estou devendo, combinei com Iremar, combinei com Jandira, que possivelmente a gente ia dar uma chegada em Correntina esse ano,
mas ainda não aconteceu, mas vai chegar. No dia que eu for, já tem mais uma pessoa para abraçar em Correntina, que é Cíntia. Pois é, eu sou de Bom Jesus da Lapa, olha só. Eu sou de Bom Jesus Opa! da Lapa e agora eu estou aqui em São Desidério. Meus pais trabalham e moram aqui em São Ah, Desidério, em Roda Velha. pronto. E aí eu fui Já em passei por Correntina fazer aí. um campo. Menina, é o oeste da Bahia todo, mas eu sou natural de Bom Jesus da Lapa, pertinho. Pronto, Santa pronto. Maria, tem parente em tudo quanto é Conheço canto. também Santa Maria, São Félix do Coribe, ixi, Santana, é muita história. Enfim, vamos, depois a gente dialoga mais, né? Vamos continuar o debate, que se outras pessoas quiserem estar se colocando, se posicionando, né? Roseli levantou a mãozinha, vai. Eu vou falar com a câmera fechada porque meu celular está nas últimas. Eu estou pelo celular e a Pronto. bateria está nas últimas. Primeiro agradecer, né, Simone, por ter aceito o convite. Nossa, trazer a história de Laje das Aroeiras aqui me emocionou de verdade. Porque eu já ouço desde pequena, né? Meu avô me conta pra gente desde quando a gente era criança. E o seu trabalho e o trabalho da professora Elisa foram um subsídio para a gente, né? E, inclusive, ajudou bastante no meu artigo sobre a identidade da juventude, né? E, assim, eu me Maravilha. emocionei quando você trouxe essas pessoas, né? Essas lideranças aí. Não são perguntas também, porque não porque a gente sabe demais, né? Mas eu tenho o seu livro impresso, às Sim, vezes eu sim. pego ele e leio lá. Estou na cidade, mas ele ficou em casa, mas eu vou trazer ele, porque eu gosto muito dele. Ele é grande, ele é enorme, mas assim, sabe? Eu já li mais da Obrigada. metade. Mas Pronto. assim, não canso de estudar sobre a Laje das Aroeiras, porque assim como outras comunidades, é incrível, sabe? A gente conhecer as nossas origens, de onde a gente veio, né? E ver assim escrita num papel, num livro, é gratificante para a gente. E ainda mais com pesquisadores daqui, né, da região, Sim, sim. que vive a nossa realidade, né? É, assim, quando você trouxe a foto do meu tio, sabe? Quase não ia falar porque eu me emociono sempre quando as pessoas falam dele, porque ele é muito. É por isso que eu optei por deixar por último, assim, na verdade eu pensei em abrir com aquela imagem, mas por conta disso eu também, a gente fecha. Ele, assim como meu avô, meu pai, são exemplos para a gente, sabe? Isso, Quando a gente percebe que ele não está mais entre a gente, mas que ele deixou esse legado, né? É importante. sim. Obrigada por você trazer a imagem, obrigada por trazer a minha história de volta, porque assim eu não canso de ouvir, eu não canso de estudar sobre ela. Uhum. E vocês, meninas, as meninas estão devendo aí uma visita ao Uauá, quando elas vierem Oh, conhecer a Lages. Mas é isso, é só uma consideração mesmo. Pode deixar, Rose, está na agenda. Luiz, fica à vontade, Luiz. Pode falar. Pronto, boa noite. Prazer mesmo poder participar dessa partilha, né? Simone, né? Que tive prazer de compartilhar vários momentos na EFA, na EFASE, Monte Santo. E, assim, não tenho perguntas, até porque, né, as falas, né, a narrativa, bem importante, trouxe a verdadeira experiência das comunidades tradicionais e que, ao longo das suas formações, né, passaram por muitos momentos na história, né, de luta, até mesmo nos embates com o Estado. Então, a gente deu para perceber, né, que todas as legislações existentes que, de alguma maneira, né, assegura, né, identifica, reconhece a existência desse modo de vida que é próprio, né, de um agrupamento de famílias, né,
tendo na sua ênfase, né, o grau do parentesco, né, a questão da solidariedade. Essas legislações, elas foram frutos de muitas lutas, né? Não foi uma coisa doada, né? Porque um deputado, porque um governador, porque um senador é bonzinho com a gente. De fato, que houve um esforço de luta de muitos companheiros e companheiras, e muitos deles perderam a vida, né? Tombaram na caminhada, tombaram na luta. Para que hoje nós, e aí de modo bem característico, nós de jovens, né? Dessas comunidades, possamos, né, usufruir, né, dessa toda a luta, né, que foi constituída, né? E aí, cabendo a nós, né, esse compromisso de permanecer, né, vivos, e assegurar que esse modo de vida, né, que essas todas as lutas, elas tenham mais vidas, né, tenham mais anos, né, mais séculos de existência. E das referências que foram, né, colocadas, né, no trabalho, né, trazidas, né, da comunidade das Aroeiras. Seu Valdemar conheço, né, o Valdemar também tive a oportunidade. Enfim, para mim traz um sentido de que as comunidades tradicionais, elas têm uma ligação muito forte entre elas. Nós nos conhecemos uns aos outros, né? Conseguimos partilhar nossas dificuldades, né? E dividir também aquilo que a gente consegue de resultado positivo, fruto das nossas lutas. Então, é uma dinâmica muito, muito própria, né? Muito sábia desse povo. E aí eu queria trazer como elemento histórico, né, que a formação das comunidades tradicionais, e desse modo fundo e fecho de pasto, tem muito no sentido do indivíduo, né, que faz parte dessa formação, porque quando a gente entende o universo do território, a gente entende todos os elementos necessários, né, para se organizar e compor a própria existência de todos os seres vivos. E nós, enquanto seres humanos, somos parte desse território. E aí, nessa formação desse indivíduo, ser humano, tem muito a contribuição e a ancestralidade dos povos originários. Eu sempre digo que nas comunidades tradicionais de fundo e pasto tem a presença de famílias que são, né, herdeiros, né, são descendentes dos primeiros povos originários que habitou essa terra chamada Brasil. Aí, e tudo isso foi fundamental, né, para se hoje a gente ter um modo de vida diferenciado, né, em todos os aspectos sociais, né, ambientais. A gente tem uma grande sabedoria de como, né, se relacionar com esse ambiente caatinga, né, as relações culturais, né, e também econômicas, né, sabendo por que nós queremos a caatinga em pé, qual a importância disso para a fonte de geração de renda. E aí, como se diz, né, uma passagem na Bíblia, né, que, assim, não só de pão o homem viverá, precisa também da palavra, né, mas que essa palavra precisa caminhar junto com o pão, o pão físico, né, o pão que alimenta também o corpo humano e os demais seres vivos. E tudo isso está relacionado dessa nossa sabedoria, né, que esse povo tem. Então, assim, dizer que é muito, muito gratificante mesmo, Simone. Eu até coloquei, né, no grupo, né, formação digital, né, que a gente faz parte, que seria um grande reencontro para mim. E, de fato, é isso que está acontecendo. Então, de lá, né, daquele tempo, né, da escola, ainda continuo aqui ainda na comunidade, né, tradicional Fundo de Pasto com Jardim. Sou natural, né, de uma terra indígena, sou indígena Caimbé, e tenho muito orgulho, né, de fazer parte
desse modo de vida. E só para concluir, né, esse momento agora, dizer, né, que sobre toda essa movimentação que está acontecendo de luta, né, com os povos originários, né, os povos indígenas, essa tentativa de retrocesso, né, na perspectiva de retirada dos direitos, né, constitucionais já garantidos aos povos originários, frente a tudo isso, o próprio movimento, né, as comunidades indígenas estão se organizando junto com seus parceiros, com outros movimentos também que apoiam, né, que lutam, que esse momento é um momento de todos nós, precisamos unir forças, né, a gente, né, segurar a mão do outro, né, não soltar. Eu estou na incumbência de ir representando também o meu povo caimbé, inclusive já me deslocando amanhã, por volta das 10 horas da manhã, sentido a Brasília, né, para participar do acampamento, né, Terra Livre, a luta que agora que é a luta pela vida. Então, a vida de todos os povos do campo, das florestas, da caatinga, do cerrado, né? Enfim, todo esse movimento e todo esse segmento, né, tradicional que são as comunidades, que são essa pluralidade no nosso território brasileiro, chamado Brasil. É isso aí. Eu tenho, externei nas minhas redes, né, e com Rose, com Cíntia, alegria imensa mesmo de estar aqui, de estar participando com vocês, de poder compartilhar essas vivências, né, porque eu saí da Escola Família Agrícola em 2005, atuei por 9 anos, né, com a equipe, e desde então eu me dedico à escola pública, né, que para mim também é um espaço fundamental na sociedade, e onde eu estou, eu falo de fundo de pasto, eu faço o que eu posso para estar trazendo o fundo de pasto, a experiência, a vivência, o nome fundo de pasto em qualquer lugar onde eu estou. E poder dialogar aqui com vocês e estar aqui, esse reencontro com o Luiz, e eu estou aqui do ladinho de Laje das Aroeiras, né? Um dia desse, Rose esteve aqui em casa, a família dela é daqui, da região onde a gente está, que é Serra do Sobrado, né? Então, assim, é muita emoção mesmo, e desde já eu me coloco à disposição, e o que considerarem que eu possa estar contribuindo, enfim, né, porque independente de pesquisa ou não, a gente tem um compromisso com a coletividade, com a existência, né, então eu estou pesquisadora formalmente por conta do doutorado, mas eu estou cidadã o tempo inteiro no sentido de contribuir com a existência, né, de todos. Então, eu me coloco à disposição para outros momentos, outras oportunidades que vocês considerem que possa ser interessante, porque eu senti muita falta, assim, desse contato, né? Então, para mim é muito bom. Só tenho a agradecer mesmo. Simone, a gente que agradece. Eu acho que é muito gratificante, assim, a gente conseguir contribuir, né? E também juntar, né? Fazer esse apoio, porque eu acho que a gente tem que trazer para o debate, a gente tem que conhecer quem são as pessoas que fazem a história, que registram a história da comunidade, né? Acho que a ideia também é essa. A gente tem que valorizar o que é nosso, né? De fato. E aí, assim, eu acho que quem tiver mais alguma coisa para acrescentar, a gente pode ficar à vontade. Acho que foi uma palestra, assim, eu acho que foi bem emocionante até, né? Porque a gente faz um resgate aí da história, né? Faz um resgate aí do que foi a construção. Eu fiquei me perguntando aí depois na resposta acho que foi da avó da Roseli, aí apareceu, porque ela foi nora. Eu falei assim, essa Dona Maria Rodrigues, quem são os descendentes da Dona Maria Rodrigues e do seu João, né?
que desde 1947, deve ser que tem uma galera muito grande. E é muito legal ver isso, porque assim, a comunidade também, que é da origem do meu pai, né, de um quilombo, ali do Ambaraçá, eu assisti esses dias um documentário de lá e para mim assim, foi uma coisa incrível, porque a gente meio que busca, né, saber de onde eu venho, como surgiu toda a comunidade, como esse povo chegou aqui, o que passou para chegar até aqui e como permanece, como mantém a vida que tem aqui. E tão felizes com isso. Igual você falou, a quantidade de conflitos que ainda surgem, como o grande capital está chegando nessas comunidades e tentando, assim, afundar, né, esconder a história dessa população. Então, assim, é um processo de resistência também. Fazer pesquisa, igual a gente colocou, fazer pesquisa política, fazer pesquisa resistência. E na altura do campeonato que a gente está, que a ciência é desvalorizada, a fazer a pesquisa é mais importante ainda. Rose, você levantou a mão ou ainda a mãozinha de antes? Fica à vontade. Eu levantei. Porque, assim, os descendentes de João e Maria, né, que são os meus bisavós, é todo mundo da Laje, porque a Laje é uma família única, né? São mais de 70 pessoas, assim, famílias, conjuntos de famílias, né? Mas que são uma família só, são todos descendentes deles, né? E, assim, poucas pessoas são de fora, mas a maioria é toda uma família única. Primos, todo mundo casa primo com primo e é uma bagunça. Mas é muito bom, sabe? E, assim, conhecer a história da Laje de outras comunidades contadas nos trabalhos é bom, mas não tem comparação como vocês ouviram o meu avô contar, porque é muito, muito gratificante mesmo ele contar desde o início, assim, todinho mesmo, desde quando ele nasceu até hoje. É muito, Isso é muito bom. verdade. Aí, o importante é esse aí, é trazer essa galera que tá aí, deixar Roseli emocionada. Mas deve ser muito bom. Eu acho também assim que quando a gente vê a nossa história sendo relatada e sendo algo que se torna importante, é muito bom. Gente, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a Simone, a professora Simone. A professora está aberta aí, fique à vontade. A gente do Coletivo Cagaita, junto com o pessoal do Fundo Casa e a Capa, está todo mundo aqui também de portas abertas para a gente trabalhar junto e para desenvolver projeto, para participar de algum projeto que queira desenvolver, a gente também está aqui. Eu acho que o importante é isso, a nossa ideia e nosso objetivo é esse fortalecimento, né, porque é o que a gente precisa agora, é desse fortalecimento, e eu acho que a gente que agradece demais pela contribuição, e agradeço a todos os meninos que estão aqui presentes também. Muito obrigada, professora. Valeu. E a gente está terminando esse módulo, né, Cíntia? Acho que esse mês. Sim. E, assim, a gente convida a professora para continuar nos acompanhando aí nas próximas formações. Vamos trazer mais pesquisadores aí de Curaçá, de Canudos, para contribuir também. Pronto. Será um prazer. Bom, acho que eu já externei várias vezes, né, o meu contentamento em estar aqui, em saber que o coletivo está continuando, o coletivo está buscando, está integrado, está buscando formação, porque, como eu disse, duas coisas sempre me inquietam muito, além de tantas outras mais, digamos assim, mais debatidas, essa questão em relação à juventude e a questão em relação à escola. A gente precisa, em algum momento, escrever um material didático sobre fundo de pasto para disponibilizar para as escolas. Uma coisa que me angustia muito. A gente tem municípios, Monte Santo mesmo, que tem mais de 40 áreas. Eu trabalhava na Secretaria de Educação e a gente conseguiu incluir no referencial curricular do município várias questões sobre fundo de pasto, né, no currículo. Só que aquilo vai ficar restrito para quem já tem uma sensibilidade ao tema, porque não há um material específico para ser trabalhado com as crianças e com os adolescentes sobre fundo de pasto.
E a gente precisa, como eu disse, levar o fundo de pasto para todos os espaços. Então, são inquietações muito grandes, além das demais, da toda a questão da grilagem, a questão da ameaça, a questão do capital, tudo isso, essa questão da educação e a questão da juventude. Então, estar tendo contato com algo relacionado à juventude, para mim, é fantástico. Né? Então, que cada um de nós aqui, volto a dizer, que a gente seja semente, que a gente comente com alguém hoje, mais tarde ou amanhã, que a gente possa indicar que as pessoas acessem o canal, que as pessoas, enfim, necessariamente não, eu não gosto muito de fazer propaganda de mim mesma, mas enfim, não necessariamente o meu trabalho, né, mas que a gente leia, que a gente escreva, se possível, e que a gente demarque. Nós somos comunidade de fundo de pasto em qualquer lugar que a gente esteja, que a gente se apresente como tal, que isso reforça a nossa identidade e isso ecoa a nossa existência em todos os espaços. Então, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né, porque tem muitos sentimentos, mas a gente tem... É muito cansativo também essa questão da tela, embora proporcione momentos importantes como esse, né? É isso, agradeço os que ficaram até aqui, né? E nessa semente, o Luiz está aí levando várias sementes para Brasília, né? A história do povo caimbé, a história do fundo de pasto, a história do coletivo, né? A história das escolas famílias agrícolas, já que o Luiz também faz parte dessa história. Então, acho que a gente concentre aí todas as energias para aqueles que se dispõem a lutar diretamente aí para o confronto, aí para o fronte, né? Então, uma ótima estadia, se é que estando em Brasília tem alguma coisa de ótimo, né? Porque a gente é muito tenso tudo, né? A gente já participou de várias mobilizações em outras ocasiões, e caminhadas, e tudo mais, e a gente sabe que, ao mesmo tempo que tem um abraço ali, que tem um afago, a gente também vive momentos de muita tensão nesses diálogos com governos, e principalmente com o governo genocida. Eu não posso encerrar minha fala sem dizer fora Bolsonaro, genocida. Então, ao mesmo tempo que a gente fala de fundo de pasto, a gente também tem que falar do genocídio que está em curso nesse país, sempre, compartilhando notícias, debatendo, enfim. E também não posso deixar de citar aqui essa questão dos refugiados, aí mais recentemente essa tensão toda do Afeganistão. Então, a gente não pode ir ao Afeganistão, a gente não pode trazer ninguém diretamente, mas a gente pode apoiar instituições que fazem isso. A gente tem aí o trabalho do Médicos Sem Fronteiras, da Cruz Vermelha Internacional, da Agência da ONU para Refugiados, isso apenas para citar algumas das entidades que a gente apoia e participa. Então, que a gente também possa fazer, se eu não posso contribuir financeiramente, que a gente divulgue o trabalho também dessas instituições que estão lidando diretamente com as milhões de pessoas mundo afora, que estão sem água, sem comida, sem um teto, sem a proteção mínima. Então, toda luta e toda causa é sempre coletiva. E boa noite. Senão a gente vai longe. Tranquilo, Simone, é verdade. As suas palavras são super necessárias nesse momento também, sempre será. É isso, gente. Muito obrigada. Até mais. Um tchau. Até. Até a próxima atividade e a gente se vê. Até mais, pessoal. Obrigada.